Ok. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências às 19 horas. Como vocês sabem, esse é um programa de palestras de divulgação científica mensais que ocorrem de março a junho e de agosto a dezembro, geralmente na terceira terça-feira do mês, às 19 horas, aqui no auditório do professor Sérgio Mascarenhas. Essas palestras, elas são gravadas e nós disponibilizamos os vídeos no nosso site, que é o www.ifsc.usp.br/ciência19h. Ou então, vocês entram no Google, digitam Ciências às 19 horas, que ele já leva vocês diretamente para a nossa página, lá você encontra a programação das palestras que estão por realizar, e também, clicando em palestra no menu, vocês vão ver todas as palestras que foram organizadas até o momento, são mais de 100, tem umas 115 palestras, todas gravadas, com os vídeos disponibilizados em vários formatos. Você pode assistir online, como o YouTube, né? Ou então baixar o MP4, assistir no celular ou no computador, ou mesmo baixar o próprio DVD, que é um arquivo maior, mas tem uma resolução melhor, né? Aí você pode assistir numa tela maior, ok? E as palestras são transmitidas ao vivo, né? Nós estamos agora ao vivo na IPTV USP, que é a TV por internet da USP, né? E depois essas palestras são reprisadas por demanda, vocês podem solicitar, inclusive, no canal 10 da NET, local aqui de São Carlos, e a programação é coordenada, inclusive, pelo Brás, que faz as filmagens das palestras, a equipe do Brás. Okay? Bom, e essas palestras são realizadas desde agosto de 2014, então hoje nós estamos começando o 14º ano das palestras, né? Já foram 13 anos de palestras, e elas acontecem graças, claro, ao apoio que a gente recebe, tanto financeiro quanto de infraestrutura, de divulgação, essas coisas. Primeiramente pelo próprio IFSC, né, a diretoria do IFSC, o atual diretor, o professor Tito José Bonagamba, né, que tem apoiado bastante. Nós temos alguns projetos que também apoiam, que é, por exemplo, o CEPOF, que é o Centro de Pesquisa em Óptica Fotônica, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, é um CEPID da FAPESP, sediado aqui no Instituto, né. Ele também tem um NCT. Nós temos o INEL, que é o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria, também sediado aqui no Instituto. O CETEV, que é o Center for Research, Technology and Education in Vitreous Materials, coordenado pelo professor Edgar Zanotto, da UFSCar, né, com participação também de docentes aqui do Instituto. O CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, coordenado pelo professor Elson Longo, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, e também com participação de docentes aqui do Instituto. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP também tem nos dado apoio, e o Instituto de Estudos Avançados da USP aqui em São Carlos. E para a divulgação nós temos o apoio do Projeto Contribuinte da Cultura, coordenado pela Fátima Camargo, né? A Rádio Universitária, 102.1 MHz, o Calil sempre entrevista para fazer a divulgação das palestras, a Rádio UFSCar, né? E a EPTV, que é a retransmissora da Globo aqui em São Carlos. Okay? Bom, e hoje eu gostaria de convidar o professor Daniel Varela para fazer a apresentação do nosso palestrante. É uma satisfação poder apresentar hoje o nosso palestrante, Lucas Fonseca. O Lucas é ex-aluno da Escola de Engenharia de São Carlos, formou em 2007, acho que a primeira turma de mecatrônica, Lucas. Depois ele foi para um mestrado, ele pode dar mais detalhes se quiser, né? Mas ele foi para um mestrado na França, em 2009. De 2010 a 2012 ele trabalhou num dos braços da missão Rosetta. Acho que ele vai falar um pouquinho também disso aí durante a apresentação. Em 2013 ele fundou a empresa, criou a empresa Ervantes, uma ação empreendedora aí trazendo iniciativas de área espacial para o Brasil. Em 2013 também ele propôs, né, a nuclear um grupo de alunos de graduação que pudessem estar focados na área aeroespacial, em trabalhos relacionados. Propôs isso, pediu apoio, a gente
vai que é tua, né? Então, e deu a ideia, executa. Então, ele teve o empenho, desde então, tem tido um grande empenho, dedicação, de vir aqui, de vez em quando, em São Carlos, de vez em sempre, acompanhar o pessoal, incentivar e propor novas ideias para que a gente tenha trabalhos relacionados a essa área. Né? Daí, em 2016, em 2014, tem um marco que é o pouso na missão Rosetta, né, da sonda. Em 2016, nós começamos a fazer lançamento de sondas estratosféricas, que alguns já ouviram falar, e ele tem sido bastante ativo nesse trabalho, como uma espécie de spin-off, né, da ideia principal que ele vai falar para a gente hoje, né, que são sonhos que nos movem aí. E aí, em 2017, veio, né, não mais a ideia, mas uma oportunidade que foi encontrada de levar essa ideia adiante, que é a Garatea, também ISS. Né? Então, acho que ele vai acabar explicando isso. Acho que é uma grande satisfação ter o Lucas aqui hoje, como ex-aluno, que eu não tive a oportunidade de ser professor na época, mas que mantém contato com a escola e é um exemplo da gente ter, né, alumni que volta e interage com a escola, com o campus da universidade. Lucas. E como o Daniel introduziu, eu agradeço pela grande introdução que ele fez aí da minha vida. Eu sou ex-aluno aqui de São Carlos e o fato de ser ex-aluno, de ter estudado 5 anos na USP, foi algo que me motivou a querer voltar para o Brasil. As pessoas me perguntam, por que você largou? Eu trabalhava na Alemanha, eu trabalhava na Agência Espacial Alemã, e era funcionário público alemão, e eu voltei. Né? Talvez, às vezes eu me arrependo, às vezes não, né? A maior parte das vezes não. Mas um dos motivos, com certeza, foi o fato de ter estado na posição que vocês estão hoje em dia, ter escutado outras pessoas falarem, ter tido a chance de estudar na USP São Carlos, e perceber que isso foi feito de forma gratuita, né? Então eu tinha um débito grande e, de alguma maneira, eu queria trazer isso de volta. Né? Ficar lá na Alemanha era relativamente fácil, ser funcionário público é muito fácil, desculpa, professores, mas não tem tantos desafios quanto você querer se aventurar por projetos em lugares que nunca foi antes desbravado. Né? Então, você fazer parte, como eu fazia da missão Rosetta, trabalhei numa missão chamada Hayabusa, que era uma missão da JAXA, que a Alemanha fez parte também. Tinha uma missão chamada BP Colombo, que era uma outra missão espacial. Eu tive chance de participar um pedacinho de várias missões, como funcionário da agência alemã, mas eu sempre ia ser uma pessoa entre diversos europeus. E aí, a chance de voltar para o Brasil, trazer um pouquinho dessa bagagem que eu ganhei, é que eu sabia que eu podia impactar de uma maneira muito mais forte aqui. Então, esse foi o pensamento. Também foi por causa da minha esposa, mas ela odeia que eu fale isso, porque quando eu fui, ela ficou. Então, ela fala, não fala que você voltou por causa de mim, porque não é verdade. Mas é um pouco de verdade. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi a minha trajetória, contar o que é a missão Garatea, que é muito difícil entender o que é a missão Garatea, porque são vários braços. E eu espero que, no final do dia, vocês se entendam pelo menos um pouquinho, fiquem motivados a ajudar a gente, porque a USP de São Carlos é participante da missão Garatea. Então, todo mundo que queira, de fato, fazer parte da missão Garatea, as portas estão abertas. A gente tem o grupo Zenit, que é um grupo, hoje em dia, multidisciplinar. Tem alunos, o Rafael Quaresma, que está aqui na frente, é um aluno da Física, ele faz parte do grupo Zenit. Ele, hoje em dia, faz parte da comissão científica do Zenit, não é isso? Então, a gente tem espaço para todos lá. Eu vou começar contando um pouquinho quem eu sou, né? Então, tem 2 fotos da época que a gente revelava a foto ainda. Primeira foto, eu tinha 6 anos de idade, estou com meu pai ali na frente da Endeavor, não sei qual que é a nave, mas eu fui visitar a NASA com 6 anos de idade. Se eu falar para vocês que eu lembro exatamente o que eu vi lá, eu não lembro, mas eu lembro que era muito legal. Né? Vendo as fotos, eu vi que realmente foi algo bacana. E aí, na foto de baixo, eu tinha 10 anos, quando eu voltei na NASA de novo, e aí eu lembro de bastante coisa. E eu lembro de ter falado que eu não queria ser astronauta, na verdade, eu queria ser o cara que construía as naves dos astronautas. E aquilo, eu cresci na década de 80, a sessão da tarde na década de 80 era basicamente filmes sobre espaço, e a gente ficava vendo lá aqueles moleques jogando fliperama, e de repente vinha uma nave, o cara virava piloto de nave intergaláctica, e aquilo permeou a minha vida inteira, e acho que de várias pessoas da minha idade, mas aquela vontade nunca passou na minha vida. Então, quando eu vim estudar aqui na USP, eu mandava meu currículo para a NASA a cada 3 meses. E aí eu morava numa república aqui em São Carlos, e aí os caras olhavam no computador do lado, via eu mandando o currículo e falavam, meu, lá, o idiota mandando currículo para a NASA de novo.
E aí eu recebia não, na verdade nem recebia nada, eles nem respondiam, e eu devo ter mandado, não sei, umas 10 vezes o currículo para a NASA. Às vezes eu recebia uma resposta automática de que você não é americano, você não pode trabalhar aqui. E aí, quando eu me formei, eu fiz a Via Crucis do engenheiro brasileiro, né, que é estagiar numa multinacional, e depois, se desse sorte, eu virei trainee e fui efetivado. E eu trabalhava na Johnson & Johnson, era uma empresa bacana, não tenho nenhum tipo de comentário negativo, eu adorava trabalhar lá, era uma super qualidade de vida, mas sentado lá na minha baia, olhando para as pessoas, eu falava, pô, aqui não é a NASA, né, não é exatamente o lugar que eu queria estar. E foi quando eu resolvi arriscar, falei, olha, talvez só com a graduação da USP não seja suficiente, eu tenho que fazer um mestrado, um doutorado, fazer uma pós, e eu comecei a procurar lugares no mundo que tinha possibilidade de fazer algo nessa área espacial. Eu tinha feito mecatrônica aqui, de certa forma já me ajudava bastante nessa área de robótica, né, e as coisas que vão para o espaço, né, fora os foguetes, mas as sondas, nada mais são do que espécimes robóticas que estão voando e interagindo ali com o espaço. E eu pensei ou Estados Unidos ou Europa, né? Eu tinha feito um mochilão na Europa, tinha gostado muito, e é muito mais barato estudar na Europa, é fácil de conseguir bolsa. Então, basicamente, eu consegui uma bolsa do governo francês para fazer mestrado numa universidade chamada Super-Héros, que é uma faculdade militar francesa. E lá é um pouquinho diferente da maneira que a gente tem a graduação aqui, então você faz os 5 anos da graduação e no último ano você pode já fazer o mestrado. Então, o que eu fiz foi pedir equivalência com as matérias que eu já tinha feito aqui na USP de São Carlos. Quando a gente tenta fazer isso no Brasil, é muito difícil, né? Se você tentar sair da USP para a Federal e pedir equivalência, você vai voltar para o zero. Mas na França funcionou muito bem. Em 1 ano eu consegui me formar em engenharia espacial. Então, todo o básico eu tinha finalizado já. Fui realmente só fazer as matérias que eram de engenharia espacial. Como tinha muita matéria de controle, já comeu o controle que eu tinha feito aqui na USP de São Carlos. E aí, em 1 ano, eu fazia basicamente 40 horas semanais de aula, eu consegui terminar o curso de engenharia espacial e comecei a mandar currículo porque eu queria fazer dissertação de mestrado já junto, né? E aí eu comecei a mandei para o Japão, mandei para a Rússia, mandei para a Europa, para várias agências e mandei para a NASA, porque era meu sonho. E me chamaram para trabalhar na NASA, finalmente, né? Falei, olha, finalmente fui agraciado, vou trabalhar onde eu queria, e era um projeto que, não sei, hoje em dia eu me vejo muito próximo porque eu faço muito esse tipo de trabalho, mas porque a NASA ela não faz só projetos espaciais, ela faz projetos aeronáuticos também. E era um projeto de fazer manutenção de cabos de alta tensão usando dirigíveis, né, pequenos dirigíveis. Achei aquilo legal, mas apliquei para outros lugares e passei numa tal de missão Rosetta para trabalhar para a Agência Espacial Europeia dentro do staff da Agência Espacial Alemã. E aí eu olhei e falei, olha, muito legal ter passado na NASA, acho que meu sonho era esse, mas, poxa, a missão Rosetta é muito legal, né, é muito bacana, e eu decidi ir morar na Alemanha. E foi aí... verdade, antes de falar disso, não. Beleza, deixa eu passar esse slide todo aqui e já cair na missão Rosetta. Eu vou contar um pouquinho para vocês do que eu fiz na missão Rosetta. Eu fui escrever a dissertação da minha tese na missão Rosetta, e aí sim que eu terminei a dissertação, gostaram do que eu fiz lá, me contrataram como engenheiro da Rosetta. O que eu fazia na Rosetta, né? Quando você tem um corpo... Alguém não sabe o que é Rosetta? Levanta a mão. Olha, pouca gente, né? Bom, pelo menos... Seção da física, né? Isso explica bastante coisa. Porque normalmente 90% não tem a mínima ideia do que é Rosetta, né? Rosetta foi uma sonda que pousou num cometa em 2014, foi um projeto que começou em 88, começou a ser financiado de fato em 92, e foi aí 22 anos de missão sendo executada, e durante esses 22 anos, 6 mil pessoas passaram para ajudar a trabalhar nessa missão. Eu tive a sorte de ser o único brasileiro que trabalhou na equipe aí desses 6 mil, então foi algo muito impactante na minha vida. E aí a pergunta que vem é, por que a gente quer pousar uma sonda em um cometa? Qual que é o interesse de ir até um cometa? A gente tem diversas dúvidas em relação ao início da vida, né? A gente tem uma ideia muito clara de como a vida evolui, de como a vida se mantém, mas qual que é a ignição para se criar a vida, a gente não sabe muito bem ainda. E a Rosetta a Rosetta vem do nome da pedra de Rosetta, né, que foi a pedra que tinha tradução lá em 3 idiomas, a gente conseguiu decifrar várias coisas por conta da pedra de Rosetta. A ideia da missão era decifrar, talvez, alguns indícios de como a vida poderia ter começado na Terra. Mas como é que eu faço isso olhando um cometa, pousando num cometa? O cometa, a maior parte da vida do cometa, ele fica muito distante do Sol. Então ele vai ficar lá naquelas nuvens que tem de Oort, de Kuiper, tem várias nuvens muito longe do Sol, onde tem esses corpos gelados, aí de vez em quando um bate no outro, eles desviam a rota, vêm em direção ao Sol,
e é o que a gente chama aí normalmente de cometa. E o grande barato disso tudo é por conta dele ter ficado muito distante do Sol a maior parte da vida, desde que se começou o sistema solar, ele não foi afetado pelo que a gente chama de erosão solar. Então, os corpos que estão próximos ao Sol, quando o vento solar bate na superfície, você descaracteriza a superfície, você não sabe como é que ela era no começo. O cometa não, é uma foto do passado. Então, pousar num cometa é olhar para uma foto e falar, olha lá, há 4,6 milhões de anos atrás, o sistema solar era assim. E esse tipo de indício traz essas respostas do tipo, como é que se formou o sistema solar, quais eram as características e como que a vida pode ter começado através dessas características iniciais. Isso nunca tinha sido feito, porque a dificuldade de se pousar num cometa é a velocidade do cometa em relação à Terra. O fato do cometa estar numa órbita tão alongada, né, tão distante do Sol, quando passa perto da Terra, a velocidade relativa em relação à Terra é muito alta. Então, a gente não tinha conseguido ainda desenvolver uma sonda que conseguisse equiparar a velocidade para fazer o pouso. A gente já tinha impactado, já tinha outras missões que tinham derrubado um projétil no cometa, levantado poeira desse cometa, tirado foto e tentaram analisar o espectro do que levantou. Mas pousar na sonda e ter ali instrumentos atuando na superfície nunca tinha sido feito, e esse era a grande dificuldade da missão Rosetta, né? E o que era, no fim das contas? Era uma nave-mãe, que é aquela maior que a gente chama de missão Rosetta, que ela tem o tamanho de uma Kombi com painel solar aberto, e a nave menor, que é aquela que está descendo no cometa ali no canto direito, está todo mundo vendo, né? Nem precisa apontar, mas esse carinha aqui que chama Philae. De onde que veio o nome Philae? Só por curiosidade, Philae é o nome da ilha no Egito, onde foi achado a pedra de Rosetta. Tá? E aí, o Philae era o lander, né, que a gente chamava o pousador, e eu trabalhava exatamente com o Philae. Quando você tem uma trajetória qualquer, você está preocupado em dois tipos de movimentos, né, movimentos pontilíneos, né, de como é o movimento da trajetória, se é uma parábola, se é uma hipérbole, né, e o movimento quando você está pensando num corpo rígido, um corpo flexível, movimentos de rotação, que a gente chama de atitude. Então, o meu trabalho basicamente era entender, a partir do momento que a sonda soltava do módulo orbitador, da Rosetta, como que a orientação da sonda se movimentava até o momento do pouso. Então, eu trabalhava o que a gente chama de evolução da atitude. E por que isso é preocupante num pouso de um cometa? O cometa, quando a gente fala, olha, a cauda do cometa, o que é aquela cauda? Na verdade, o núcleo do cometa é formado por gelo, e a partir do momento que esse cometa chega perto do Sol, você começa a aquecer aquele núcleo como se fosse uma panela de pressão. E aí começa a vazar água, né, no formato de gás em velocidades altíssimas, por todos os poros do cometa, e forma aí a cauda que a gente conhece. Só que essa cauda pode ser bonita, mas ela para um pouso não é lá muito amigável. Então, você pode imaginar que essa sonda, quando foi pousar no cometa, e estava ali passando mais ou menos na órbita de Júpiter, no momento do pouso, já tinha algum tipo de trabalho de núcleo da sonda, e já estava começando a voar esses outgassing, que a gente chama, e algum desses outgassings tem o tamanho de uma bola de beisebol. Então, você imagina aí uma bola de beisebol de neve saindo no núcleo de um cometa e batendo numa sonda, o quanto que isso não é difícil. E o que a gente fazia era isso, tentar estudar, caso um snowball batesse na sonda, como que isso ia mudar a orientação da sonda, se isso ia causar uma falha catastrófica ou não durante o pouso. A gente tinha alguns mecanismos internos de tentar manter a atitude, e a minha dissertação e meu trabalho pós foi tentar entender o modelo dinâmico dessas interações de corpos batendo na sonda durante o pouso. Deu certo, né? Os cálculos que eu fiz não foram só cálculos meus, pessoas pares refaziam todos os cálculos, eu mesmo refiz cálculos de pessoas da década de 90, mas a sonda conseguiu pousar. A gente sabia que ela teria algumas flutuações de movimentação, principalmente como tinha uma roda interna na sonda rodando para manter o momento angular dela. Você tem movimentos de nutação e movimentos de precessão, e a sonda, pelas fotos que você tirou, dá para ver que realmente ela vai pousando como se fosse um peão, e funcionou, ela pousou, só que a gente não esperava que os arpões dela, que iam disparar para prender no cometa, não iam disparar. Então, o que aconteceu foi que assim que ela pousou, ela flexionou as pernas, e aí, nesse movimento de flexão, ela pairou por mais 7 quilômetros e pousou num lugar que não tinha lá muito sol. Mas isso não impediu a gente de fazer todos os experimentos que a gente queria fazer com a Rosetta. O que não deu para fazer foi repetir esses experimentos ao longo dos 6 meses que a sonda ia passar por trás do Sol. Então, a gente não tem evolução
do funcionamento interno do núcleo do cometa. Mas a gente conseguiu coletar a amostra do cometa, colocar para dentro da sonda, queimar com feixe de laser, evaporar e fazer toda a espectrometria da leitura do gás e conseguir identificar do que era feito o cometa. A gente conseguiu analisar a superfície do cometa, a gente conseguiu detectar aminoácidos na superfície do cometa, a gente não imaginava que iam ter cadeias orgânicas tão complexas no cometa, e isso foi algo muito bacana que foi descoberto. A gente descobriu que a água do cometa era um isótopo que não é o mesmo isótopo que a gente tem na Terra. Então, uma das ideias que a gente foi lá investigar é se a quantidade de água que a gente tem na Terra, que a gente não tem muita explicação para toda a quantidade que a gente tem, se poderia ter sido bombardeado por cometas no começo do sistema solar. E aí, visitando o cometa, a gente percebeu que esse tipo de família de cometa que a gente visitou provavelmente não era um bom candidato para ter trazido a água para a Terra, porque o isótopo era outro. E aí, no fim das contas, a gente tem uma publicação aí de resultado científico para mais 5, 10 anos de Rosetta ainda, e o que eles perceberam é que foi tão bacana que agora a Europa está propondo, junto com os Estados Unidos, novas missões de visitações ao cometa. E aí eu vou agora voltar aos slides, aqueles que eu pulei, só para colocar para vocês que, para fazer essa brincadeira toda, foi gasto ao longo dos 20 anos 6 bilhões de euros do contribuinte europeu. E aí eu vou trazer para vocês o porquê que a gente faz esse tipo de gasto. Então, a primeira pergunta que eu trago é uma parte da minha apresentação que eu já fiz algumas vezes aqui na USP. Se alguém já ouviu, por favor, não se manifeste. Mas se alguém quiser manifestar, eu trago uma pergunta: por que vocês acham que a gente deve explorar o espaço? Alguém quer arriscar? Ninguém? Tá bom, legal. Então, o primeiro motivo é que a gente ama o desconhecido, né? Esse motivo parece um motivo fútil, um motivo tolo, mas é um motivo que tornou a humanidade o que ela é hoje em dia. Então, toda a tecnologia desenvolvida saiu lá do Vale do Rift, há 70 mil anos atrás, né? A gente morava lá na África, em cavernas, em zonas protegidas, e por amar o desconhecido, querer sempre melhorar um pouco a vida, a gente começou a conquistar novos continentes, novas tecnologias, e isso faz a maior ligação, que não tem gênero, não tem raça, não tem nada. Todo humano gosta de conhecer coisas novas, e isso une a gente, independente de qualquer fronteira que a gente queira colocar entre a gente. Então, amar o desconhecido torna a ciência espacial como algo muito forte para a união entre os povos. Isso é muito importante. Então, você vê hoje a NASA, qualquer tipo de projeto que a NASA vai propor, ela vai procurar outras agências e falar: vamos fazer em parceria, porque pesquisar o espaço não faz muito sentido você fazer isso territorial, né? De falar, olha, só os Estados Unidos vai ter acesso ao espaço, só o Brasil vai querer. Então, hoje em dia, qualquer nova proposta, você sempre coloca para a comunidade e fala quem mais quer participar, e isso junto à humanidade torna a gente na parte que liga a gente um ao outro como humanidade. Isso é muito importante, e isso por si só, a beleza disso já seria suficiente para a gente investir 6 bilhões de euros para ir até um cometa. Mas tem muito mais coisa que a gente consegue trazer. Aqui vem a parte catastrófica da minha palestra, né? Então, a gente sabe que o Sistema Solar um dia vai eclodir, né? O Sol, antes de esfriar, ele vai crescer de tamanho e vai comer ali até Marte, um pouquinho além, e tudo que estiver no caminho vai desaparecer. Isso vai demorar um bocado de tempo, a gente pode ter outras falhas catastróficas aí da humanidade em relação a asteroides, a infecção de, não sei, distribuição de bactérias, não sei, não me interessa saber esse tipo de coisa, mas me interessa que o futuro da humanidade está em jogo, e nós somos a primeira espécie que vive na Terra, até onde a gente saiba, que tem a chance de questionar se a gente vai querer ser exterminado ou não no dia que chegar o extermínio do planeta Terra. Olhando nessa perspectiva, a pergunta que eu deixo para vocês é: quando que a gente vai deixar para começar a questionar esse tipo de assunto? Uma semana antes de ocorrer, daqui a, não sei, a 100 mil anos, ou vamos começar a pensar em possibilidades agora? E dentro dessa, começar a pensar em possibilidades agora, você pega alguns loucos, tipo o Elon Musk, falando que a gente quer colocar civilização em Marte. Por que a gente quer colocar civilização em Marte, se no dia que o Sol aumentar de tamanho, vai comer Marte junto com a Terra? Porque a gente precisa entender quais são as dificuldades de se habitar outros lugares que não a Terra. Toda a evolução humana foi feita para habitar a Terra. Qualquer lugar que a gente vai habitar, que não seja a Terra, não vai ser lá muito fácil. A evolução não foi preparada para aquilo. Então, hoje em dia, quando você vê um humano passando 1 ano no espaço, numa estação espacial, a gente cogitando em montar base na Lua, ou cogitando montar base em Marte, tem um viés comercial, mas tem um viés muito mais forte de entender os malefícios de que é
viver no espaço. Então, se a gente quer algum dia entrar numa nave e ir embora do sistema solar, porque o sistema solar já era, a gente tem que primeiro visitar nossos vizinhos e entender como é que se manter nesse tipo de situação. E aí a gente tem aí um Elon Musk falando de 2030, uma NASA falando de 2035, e Dubai agora, recentemente, anunciando que até 2117 quer ter a primeira cidade funcional em Marte, que vai ser uma extensão de Dubai. E os caras estão investindo dinheiro nisso. Então, você vê pessoas sérias falando sobre isso, e aí esse questionamento que eu trago para vocês, né? Por que o Brasil também não pode começar a querer opinar sobre esse tipo de assunto? Aqui vem uma parte que muito me interessa, que é a parte de atividade comercial. Dentro da atividade comercial, a gente tem as coisas mais clássicas, né, de monitoramento terrestre, telecomunicação, e coisas mais futurísticas, de tipo exploração da Lua para explorar hélio, por exemplo, e gerar energia através do hélio lunar, o hélio 3, ou exploração de asteroides, e aí determinados asteroides já têm valores mensurados de 4 quatrilhões de dólares. Então, você tem muito metal valioso nos asteroides, e você tem aí 3 ou 4 empresas sérias, já fundadas, ganhando dinheiro para desenvolver esse tipo de exploração. Então, se você somar esses e pegar outros tipos de subsídios menores, então, a própria luta pela ciência, você poder participar de uma missão espacial e promover a ciência num povo, é motivo suficiente para você fazer uma missão espacial. Se alguém quiser falar de dinheiro, o que eu digo para vocês é a missão Apollo, que gerou um valor absurdo para o contribuinte americano. O retorno financeiro na missão Apollo, primário, secundário e terciário, foi mais de 300 vezes. Né? Então, você ter desenvolvido uma missão Apollo gerou 300 vezes de retorno financeiro. Hoje em dia, qualquer missão que a NASA faz, ela não faz num pensamento de menos 20 anos, de gerar no mínimo 5 vezes o retorno financeiro. Então, quando você coloca uma missão Rosetta para rodar, por exemplo, a câmera que vocês viram, aquelas fotos que eu passei aqui da missão Rosetta, esse no ponto no lado esquerdo é uma foto real do que foi tirado do cometa, foi uma câmera que foi especificada em 88, né, que já tinha uma qualidade de foto para o espaço equivalente para uma câmera dos anos 2000. Então, a Rosetta antecipou algumas tecnologias de câmera, e isso a Alemanha faz muito bem, porque toda a parte de lente veio da Alemanha, né, então você pega todo o pessoal ali de perto da Bavária e tal, construiu a câmera que voa na Rosetta, e a gente teve muito avanço nessa parte de ótica por conta da missão Rosetta. E aí, dentro dessa brincadeira toda, vou voltar aqui o slide, a gente está vivendo uma revolução hoje em dia, que é um cara que acho que todo mundo aqui conhece, que é o Elon Musk. Só para vocês terem uma ideia, a genialidade do cara, o cara com 13 anos vendeu o primeiro jogo de videogame que ele fez. Ele, quando tinha 20 e poucos anos, comprou o PayPal e saiu de uma empresa pequenininha para uma super empresa de transação financeira. E aí ele pegou o dinheiro da venda do PayPal e falou, olha, eu acredito no que eu quero fazer e estou fundando minha própria empresa de foguetes e estou investindo meu próprio dinheiro. Então, o fato de você pegar um cara que estava super ligado com a tecnologia e ele investir na criação de uma empresa de foguetes, aquilo modificou como que a gente olha, como a gente consegue perceber o mercado aeroespacial. Né? Hoje em dia, por conta disso, a gente inaugurou algo chamado New Space. E New Space, a gente pode falar de um jeito básico, que é uma startup chique, que é uma startup do espaço, mas, na verdade, é uma startup que não liga para o que o governo quer. Na verdade, a startup cria seu próprio modelo de negócio, usufruindo do meio espacial, e o governo pode ou não ser um cliente. Foi o que o Elon Musk fez. Ele falou, olha, eu vou criar meus próprios lançadores espaciais, e se o governo americano quiser, ele contrata meu serviço. Hoje em dia, ele já está passando aí o pessoal da ULA, que é o United Launch Alliance, que é uma aliança da Boeing com a Lockheed, e o pessoal está falando, como que pode um cara que investiu dinheiro do bolso ter contratos milionários onde a Boeing demorou anos para construir através de subsídios? É isso que está acontecendo, e esse primeiro investimento do Elon Musk trouxe mais de 300 empresas hoje em dia investindo do próprio bolso, pedindo fundo de investimento, fazendo tecnologia aeroespacial. Não é o tema de hoje, mas algum outro dia a gente pode falar só sobre New Space. Dentro dessa brincadeira toda, eu voltei para o Brasil em 2013, antes do pouso da Rosetta. Eu já tinha acabado o meu trabalho na Rosetta, já tinha começado a trabalhar em outras missões, tive esse chamado para voltar para o Brasil, e aí, junto aqui com a USP, a gente começou a plantar uma sementinha de algo chamado Missão Garateia. O nome não existia ainda, mas o conceito era usar a temática do espaço para promover a inspiração nos estudantes a fazer ciência. Né? Então, a gente queria fazer uma ciência um pouquinho diferenciada, que tivesse um apelo muito prático, de coisas atuando na área espacial, coisa que é muito difícil a gente ver no Brasil, e a gente começou a fomentar isso através de um grupo chamado Zenit, e aí, dentro dessa ideia, começamos a soltar algumas sondas estratosféricas aqui. Essas sondas que a gente soltava não era só um balão que estava voando, tinha ciência sendo feita, a gente voava
experimentos biológicos, e dentro dessa ideia de experimentos biológicos, com essa interface com a engenharia, a gente começou a crescer uma rede de pessoas interessadas em fazer isso, e entrou com a gente um grupo chamado de Grupo de Astrobiologia Brasileiro, na pessoa do Douglas Galante, que já foi uma pessoa que veio dar uma palestra aqui nesse mesmo horário. E dentro dessa nossa parceria, a gente começou a fomentar a ideia de fazer missões espaciais usando algo que a gente chama de CubeSats, que são satélites acadêmicos, né? Então a ideia era usar esses pequenos cubos, colocar experimentos biológicos e fazer esses experimentos de baixo custo no espaço. Para vocês terem uma ideia, há 15 anos atrás, custava em torno de 90 mil, 100 mil dólares para você colocar 1 quilo no espaço. Hoje em dia custa 3 mil, 4 mil dólares. Então essa brincadeira toda do Elon Musk tem feito um impacto muito grande e tem trazido oportunidade para 48 países, 50 países já terem colocado cargas acadêmicas no espaço. O Brasil mesmo já colocou, o INPE já colocou, o ITA já colocou, a UNB junto com a IB já colocou num consórcio que eles têm, e a gente está arrumando agora para colocar, a ideia é começar de fato a construir um CubeSat aqui na USP de São Carlos, e entre 2018 e 2019 voar nosso primeiro CubeSat em baixa órbita, como um primeiro tentativa de validar a tecnologia de que a gente quer voar para a Lua. A missão lunar é para ocorrer em 2021, o grande divisor de águas foi o que eu falei para vocês. A gente começou a conversar com o pessoal de astrobiologia em 2014, mas ano passado o pessoal do INPE me ligou e falou: Lucas, apareceu uma oportunidade de uma missão compartilhada com os europeus para colocar CubeSats na Lua. A gente não tem uma pessoa para tocar, acho que você está qualificado para isso, você quer ser o diretor da missão, vamos aplicar? Eu falei, vamos, beleza, aplicamos e passamos, fomos um dos contemplados para voar em 2021 numa carga compartilhada. Essa carga, 1/3 foi vendida para a ESA, 1/3 foi vendida para a Agência Espacial Inglesa e 1/3 foi destinado para outros grupos ao redor do mundo, e nós somos um deles. A missão não é gratuita, tem um preço, que é o preço para embarcar, a gente está pagando um Uber para ir até a Lua, e aí dentro dessa ideia de ir até a Lua, no dia que a gente recebeu a aprovação, no dia seguinte eu comecei a me questionar, mas por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está mandando uma carga? A ciência é bacana, mas o Brasil, com diversas dificuldades no dia a dia, será que isso não pode ser algo muito maior? E foi daí que a gente começou a construir o tema do que era a missão Garateia, né? A missão Garateia hoje em dia não é uma missão lunar, a missão lunar é um dos braços de uma missão muito maior, chamada Missão Garateia. Quem somos atualmente, né? Então, hoje em dia, a missão Garateia é um consórcio, somos basicamente esses logos que vocês estão vendo aí. A maior participação é da USP, então a gente tem USP São Carlos, tem USP São Paulo como Instituto de Química, Instituto de Oceanografia, o pessoal do LNLS está ajudando a gente, o próprio Douglas é de lá, mas eles não gostam que apareça o logo deles. O INPE ajuda a gente também, então toda a parte de segmento de solo, desenvolvimento da câmera que a gente quer embarcar, o INPE está ajudando a gente, e o ITA está fazendo a nossa plataforma de engenharia. O ITA vai voar agora o ITASat, e a ideia, o ITASat ele é um 6U, ele tem 6 unidades de CubeSat, ele é o mesmo princípio que a gente está usando para a missão lunar. Dentro do que a gente já fez, vem essa história nossa com o CubeSats, que eu falei para vocês que o INPE já voou, o ITA já voou, então, dentro do nosso consórcio, a gente já voou CubeSats, a gente já está preparado para essa tecnologia. O nosso grupo de astrobiologia é um grupo que já há 6 anos vem coletando as bactérias que a gente quer voar para a Lua em diversos pontos aí do planeta. Eles já foram para o Polo Sul, já foram para o deserto do Atacama, já foram para vulcões. Eles estão lá coletando várias dessas bactérias que a gente chama de extremófilas, na tentativa de encontrar alguma que consiga, de fato, viver no ambiente espacial. E tem a minha experiência com pesquisa de espaço profundo, né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu sou uma das únicas pessoas no Brasil que já trabalhou num projeto de espaço profundo. Eu, na verdade, gostaria que muitas mais pessoas tivessem já trabalhado, e a missão Garateia é uma missão de espaço profundo, então a gente, juntando essas 3 frentes, tivemos coragem suficiente de chegar e propor uma missão lunar aqui no Brasil. Esses são alguns fatos do porquê que a gente quer fazer uma missão lunar. Então, é de fato a primeira missão do hemisfério sul de espaço profundo. Isso é algo muito forte, muito impactante, isso é bom para a propaganda do país, isso é bom para a autoconfiança de um país, a gente saber que a gente consegue fazer algo nesse nível. Tem uma bandeira que eu levanto, estava até conversando com o Luiz aqui antes da palestra, que de maneira nenhuma eu estou levantando a bandeira que o governo não é responsável por financiar a ciência no Brasil. Eu acho que o governo tem total responsabilidade, ele tem que sim financiar. Eu luto pela ciência no Brasil, eu quero que o governo mantenha as verbas e aumente as verbas sempre,
Mas eu, olhando pelo lado do empresariado, acho que o empresariado brasileiro também tem que levantar a bandeira da ciência, e o que a gente está levantando como missão Garateia é que tanto a indústria quanto o governo consiga fazer uma aliança e trabalhar na ciência em conjunto no Brasil. Então, todas as iniciativas que a gente quer ter verba do governo, sem sombra de dúvida, mas a gente também está incomodando o empresariado do tipo, olha, você pode fazer parte disso, você pode usufruir isso, isso e isso. A ciência básica é muito longe da indústria no Brasil, você fazer a ponte tecnológica da ciência com a indústria é quase inexistente no Brasil, e a gente está usando o vetor, que é a missão Garateia, para tentar empurrar isso para empresas que hoje em dia já fazem inovação, mas não contemplam a ideia de poder fazer uma inovação no espaço. A oportunidade é bacana porque é uma oportunidade europeia. Quem propôs foi a SSTL. A SSTL é o braço de microsatélites da Airbus. Então, a Airbus está propondo uma missão lunar, está vendendo essas cargas, vendeu para a ESA, vendeu para a Agência Espacial Inglesa e vendeu para esses players. Eu tenho uma dívida com eles hoje em dia, eu assinei falando que eu vou pagar, então eu tenho que arranjar algum jeito de pagar essa missão lunar. E a ESA está ajudando a gente nessa parte de montar uma missão. Então, a gente tem o auxílio da ESA, a gente já conversou com eles, e qualquer dúvida que a gente tenha para fazer uma missão de espaço profundo, eles estão dispostos a ajudar o Brasil a construir uma missão de espaço profundo. É uma ciência inédita no campo de astrobiologia, nunca voamos uma colônia de bactérias além do campo eletromagnético da Terra. A gente está indo para a Lua porque o campo eletromagnético em torno da Terra não contempla a Lua em todas as fases. Ora a Lua está dentro do campo eletromagnético, ora está fora. Eu já vou explicar isso daqui a pouquinho. E a ideia é uma capacitação industrial, no que a gente chama de espaço profundo, mas não só para a gente poder fazer o espaço profundo, mas se vocês imaginarem, a grande diferença do espaço profundo é a quantidade de radiação que você sofre no espaço profundo. Então, uma vez que eu desenvolvo a indústria para atorar uma radiação desse tipo, eu tenho uma quantidade imensa de spin-offs de aplicações terrenas, né? Desde aplicações médicas, aplicações de implantio, né? Aplicações em indústria aeronáutica e assim vai. Então, a gente tem fatos aí suficientes. Essa é uma visão geral do que é a missão. A missão vai voar em 2021, vai ser lançada por um lançador indiano. Esse lançador já foi até a Lua, numa missão chamada Chandrayaan-1. Ela vai lançar a Chandrayaan-2 e vai lançar a nossa missão. Isso é muito bom, porque a gente tem algo que a gente chama de herança espacial. É algo que um lançador já fez antes, então a gente sabe que ele é robusto, ele é confiável para ir até a Lua. Todas as missões vão dentro de uma nave-mãe, que chama Pathfinder, é uma nave-mãe que está sendo feita lá pela Airbus. Ele vai levar a gente até a Lua, e uma vez que chegou na Lua, ele vai posicionar a gente na órbita que a gente desejar, e vai servir como um relay de telecomunicação. Então, ela vai ter uma super antena aberta, eu vou me comunicar direto com ela, com uma banda de frequência que é a mesma que eu me comunico com o CubeSat de baixa órbita. Eu não vou precisar ter uma super antena com super potência para comunicar com a Terra, e ela vai mandar essa telecomunicação para a Terra, e a própria empresa fornece para a gente todo o sistema de antenas de o que a gente chama de segmento de solo. Então, no fim das contas, tem muita comodidade nessa missão, e a gente realmente vai focar na parte científica da missão, porque essa parte de segmento de solo, essa parte de injeção de órbita, posição de órbita, vai ser fornecido para a gente pelos europeus. Aqui tem uma foto da magnetosfera. A magnetosfera, quando recebe o vento solar, a interação do vento solar com a magnetosfera empurra ela, e ela faz uma cauda muito parecida com uma cauda de cometa, que vai embora, vai ali perto de Marte, acho que passa um pouquinho de Marte. E o interessante é que a distância da Lua em relação à Terra, ora está fora da magnetosfera, ora está dentro. O que a gente quer entender? É qual a importância da magnetosfera para surgimento, manutenção e proliferação da vida. Se eu quero ir morar em Marte, a Marte não tem mais magnetosfera. Marte já teve magnetosfera no passado, hoje em dia não tem mais. O que acontece com o corpo que não está protegido pela magnetosfera? O que acontece com o corpo que vai sair da Terra, vai cruzar a magnetosfera e vai para Marte, e quando cruza a magnetosfera, você tem uma quantidade grande de partículas presas ali nessa camada, que pode mexer no gene desse corpo biológico. O que acontece? Não sabemos, nunca voou uma missão desse tipo. A NASA vai voar uma missão em 2018 que vai em direção ao Sol, e a gente vai voar uma missão que vai em direção à Lua, são missões irmãs, ambas vão voar bactérias. Então, a gente quer usar essas bactérias que a gente sabe que conseguem resistir a altas doses de radiação e entender duas coisas: se elas vão fritar e vão morrer, ou se elas vão aguentar porque determinados mecanismos genéticos conseguiram manter a vida ali. Caso isso ocorra, a gente quer estudar esses mecanismos genéticos e trazer esse tipo de aprendizado para aplicações do dia a dia na Terra. Então, eu posso, por exemplo, entender como é que determinada gene que protegeu contra a radiação poderia funcionar num transgênico e, eventualmente, ter uma semente preparada para voar ou para Marte
ou para ser plantado no deserto do Saara. Então, é esse tipo de coisa que a gente está procurando, e é por isso que a gente quer voar bactérias para a estratosfera, para a órbita lunar. A gente está voando aí, então, 3 experimentos para a órbita lunar. É esse experimento de astrobiologia, que eu acabei de contar para vocês. Tem um pessoal de medicina espacial que pediu para a gente colocar um pedaço de tecido humano para entender qual que é o dano no tecido humano a longo prazo. A gente ainda está discutindo se vai colocar um tecido humano verdadeiro, vivo, o que é muito difícil, porque tem que manter temperatura e pressão, e a gente não consegue manter um gradiente tão pequeno. Pode ser que a gente voe um tecido artificial no lugar, e a gente entenderia qual que é o dano a longo prazo. Num tecido não seria perfeito, mas seria uma solução. E Carl Sagan já falava na década de 70 que você não vai a lugar nenhum do universo sem tirar uma foto, principalmente para provar para os conspiracionistas que a gente foi lá. Então, a gente vai colocar uma câmera, por menor que seja, pode ser até que seja uma GoPro, não sei ainda exatamente o que vai ser. A ideia é que seja uma câmera hiperespectral para fotografar o Polo Sul da Lua, na tentativa de achar minérios e quantidades maiores de água no Polo Sul da Lua. Mas, se não der para colocar essa câmera por falta de espaço ou de peso, garanto que uma webcam a gente vai colocar lá para tirar algumas fotos bacanas da Lua. Então, esses são os 3 experimentos que a gente está falando que queremos levar dentro do CubeSat. E isso aqui é o nosso CubeSat que a gente quer voar para a Lua. Então, o CubeSat ele tem 10 por 10 por 10 centímetros. Isso é uma unidade. Quando você quer encaixar 6 unidades, ele vira 30 por 20 por 10. E dentro dessa caixa de sapato de um jogador de basquete, é uma caixa um pouquinho maior, né, esse sapato, a gente consegue colocar toda a engenharia necessária e todo o experimento que a gente quer voar. A parte experimental a gente quer começar a testar em balão. Hoje em dia a gente já testa em plataformas fixas, que a gente tem a necessidade de fazer a recuperação da carga para entender o que aconteceu com as bactérias, mas a ideia é, ainda esse ano, já começar a montar plataformas que tenham instrumentações suficientes para a gente conseguir medir in situ. E essa plataforma, essa medição vai sair daqui da Física de São Carlos. Então, quem se interessar, o professor Daniel pode ajudar vocês, ou o Grupo Zenit. Nossa ideia é pegar toda essa parte de espectrômetros e desenvolver aqui em São Carlos para fazer essa leitura dessa vida. Só para vocês terem uma ideia de como funciona, a gente coloca um gene de bioluminescência nessa bactéria, e aí determinada proteína, vitamina que começa a crescer, começa a brilhar, e eu faço essa leitura através de um espectrômetro e sei exatamente o que está acontecendo com essa bactéria. É isso que eu vou fazer na Lua, e é isso que eu quero começar a fazer em balão. Em vez de resgatar, já quero começar a entender o que acontece no balão durante o seu voo. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que é o custo da missão Garaté. A missão Garaté é uma missão que vai custar, para a iniciativa privada e para a iniciativa pública, em torno de 9 milhões, 10 milhões de dólares. Parece muito caro, mas comparado com outras missões lunares, é uma fração de outras missões lunares. Vocês têm que entender que missão espacial nunca é muito barato, se for muito barato, desconfie. E a gente está falando aí de uma missão brasileira que vai custar 10 milhões de dólares para ir para a Lua. Eu acho um valor muito pequeno, principalmente se você começar a ligar no noticiário e ver a quantidade de corrupção que a gente tem no Brasil. Né? Então, eu falo, se você pegar 1% dessa corrupção e colocar na ciência no Brasil, a gente consegue fazer uma missão lunar. E é isso que eu acredito, de fato, que a gente está preparado para fazer isso. E é isso que eu peço para vocês, como cientistas, do tipo, vamos defender a ciência. Se alguém questionar para vocês a importância de se fazer missões espaciais ou missões de qualquer tipo no Brasil, vocês têm que estar sempre na ponta da língua o motivo que a gente tem que investir em ciência. Eu tenho o meu motivo do que eu quero fazer a missão Garaté, tomara que vocês comprem a minha ideia e me ajudem a defender esse motivo, mas isso funciona para qualquer ciência que vocês fazem no dia a dia de vocês. Então, quando vocês olham outros gastos do Brasil, vocês falam, olha, tem algo muito errado acontecendo, a gente realmente poderia estar fazendo uma ciência de ponta no Brasil, e não estamos. Então, essa responsabilidade é minha, mas é de todo mundo aqui. A gente está dentro de uma universidade pública, e é a nossa batalha do dia a dia convencer as pessoas da importância da ciência. E esse gráfico eu só trouxe para vocês entenderem que não precisa de gastos tão exorbitantes para a gente fazer projetos incríveis. Dentro da missão Garateia, essa aqui foi aquela reflexão que veio do dia 2, que eu falei para vocês. Recebemos lá a aprovação que ia voar, e aí no dia seguinte eu comecei a perguntar por que eu queria fazer uma missão lunar. Né? Já tinha pousado uma sonda no cometa, que ia colocar uma sonda na Lua. Será que era meu ego ali? Eu estava massejando meu ego do seu engenheiro espacial que fazia missões bacanas? Eu falei, não, definitivamente nunca foi isso e nunca vai ser. Eu acho que o fato de ir para a Lua é uma bandeira muito grande para o Brasil. Né? Você ser o primeiro país do Hemisfério Sul é você trazer para um país a discurso de que a gente é capaz. Né? Isso eu percebo muito forte. Quando pousou a sonda no cometa, eu já estava no Brasil, a mídia me adotou assim no último nível que vocês podem imaginar. Então, foi Jornal Nacional, Fantástico, e aí eu fui caindo de celebridade para subcelebridade da ciência brasileira, mas eu continuei ali por um bom tempo na TV, ainda vou na TV bastante, mas eu percebi como o Brasil era carente
por personagens, por referências na área de ciências, principalmente na temática espacial, e isso me trouxe um insight muito grande de onde que a missão Garateia podia chegar. Então, eu separei em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar que a gente está conversando mais aqui hoje, que é o pilar da ciência em si, a ciência de excelência. É a gente trazer essa ideia de podermos, de fato, executar uma ciência diferenciada e trazer um resultado que o mundo inteiro tem interesse. E aí, dentro disso, a gente tem a Garateia L. Aí tem um negócio ali chamado Garateia Labs, eu não vou contar para vocês, porque ainda é algo que a gente está construindo. Não vou contar profundamente, mas a ideia é fomentar uma frente aqui no Brasil que promova, junto com as indústrias, a ideia de projetos de inovação. Tá? Isso aqui deve sair lá em São José dos Campos, não vai ser feito aqui em São Carlos, mas é algo que a gente está costurando agora mais recentemente. Dentro da parte do segundo pilar, a gente está trazendo essa responsabilidade de buscar parceiros na indústria que queiram desenvolver tecnologia aeroespacial. Hoje em dia, só o INPE faz essa demanda para a indústria nacional. Não tem outras missões ocorrendo fora do INPE. Então, as empresas ficam ali orbitando o INPE, e o INPE, como todo mundo sabe, é dependente de verbas públicas. Então, se você está num cenário político-econômico que não é favorável, o INPE não produz nada, porque não tem dinheiro, né, ou reduz muito a produção dele, e essas indústrias que estão ali orbitando ao redor do INPE quebram. Né? A gente tem exemplos aqui em São Carlos, a gente tem exemplos em São José dos Campos, e o que a gente está querendo fomentar é, olha, por que não se unir a essas indústrias e criar a ideia de fazer missões que não dependam da iniciativa pública apenas. Tá? Então, é fazer o conceito do New Space, trazer para o Brasil, mas o New Space sempre tem um viés muito comercial. O que a gente quer mostrar é que a ciência básica pode puxar também o New Space. Então, como universidades conseguem propor temas, e esses temas podem ser derivados em retorno para a sociedade, e as indústrias podem onerar e ganhar dinheiro em cima disso. Então, a gente faz isso através desse pilar, e a gente está fundando algo que é o ICT Garateia. Então, é o Instituto de Ciência e Tecnologia, onde vocês viram aquele consórcio. A ideia do Instituto é simplesmente colocar todo mundo que participa do consórcio numa isonomia jurídica. Então, você vai colocar esse pessoal dentro desse consórcio, que é do consórcio dentro desse CT, e a gente vai começar a ter associados. Esses associados vão ser universidades, institutos ou empresas, não tem problema. Eu posso fazer isso de maneira público-privado, o governo me permite fazer isso, e a gente vai começar a ter associados para participar de um ICT que promove ciência e promove missões, que a gente chama de missões fantásticas. A gente tem hoje em dia o Instituto Serrapilheira, que está fazendo algo parecido. Então, ele é um agente financiador, e a gente, na verdade, quer ser um agente usurpador da dinheiro do Serrapilheira. Então, a gente quer falar, já que vocês estão colocando dinheiro para fazer coisas fantásticas no Brasil, por que não montar um grupo de institutos, universidades e empresas que têm interesse em realizar o fantástico no Brasil, e a gente quer fazer isso dentro de um instituto. Tá? Então, essa é a ideia da nossa segunda coluna. Não sei ainda onde é que vai ficar o ICT, hoje em dia tem um cabo de guerra aí, pode ser que fique em São Carlos, pode ser que em São José, e até Santa Catarina está querendo levar para lá. A gente está ainda negociando para ver onde tem o espaço mais favorável para que ajude as nossas missões de fato a ocorrer. E aí, por último, tem talvez o que tenha sido, dentro dos insights, o que mais me chama, o que torna o meu vocacional mais forte, que é a parte de inspiração educacional. Então, o trabalho que eu faço dentro da USP cai dentro desse trabalho da inspiração educacional. O trabalho que eu tenho com o grupo, que o Daniel falou que realmente é bem frequente com o grupo aqui em São Carlos, é nessa tentativa de motivar vocês a falar, olha, o Lucas sonhou de trabalhar na NASA, conseguiu chegar onde ele queria, talvez não seja algo impossível para o brasileiro, como normalmente a gente tende a pensar que é. Quando a gente pega a minha geração, por exemplo, diversos dos meus companheiros que estudaram comigo aqui, engenharia aqui em São Carlos, em algum momento da vida sonharam em trabalhar na área espacial, mas foram massacrados pela ideia que aquilo era impossível. Então, quando você traz essa inspiração da temática espacial, primeiro que você motiva os jovens, porque a ideia do espaço sempre é muito convidativa. Eu falo em plateia de 7 a 70 anos e funciona o mesmo discurso para qualquer plateia. Segundo, é mostrar que a gente tem capacidade de fazer e que as universidades estão prontas para fazer. E aí, terceiro, é usar essa temática e esses jovens que estão dispostos a lutar por essa temática para não deixar ter um apagão na ciência no Brasil. Então, hoje em dia, a gente vive um apagão, e eu acredito piamente de que a temática espacial pode ajudar a reverter esse apagão, trazendo aí o interesse de jovens que ainda não estão na academia, mas mostrando que a gente está capaz de fazer missões interessantíssimas no Brasil e formar novos pesquisadores. Eu tenho total interesse em trabalhar com vocês todos aqui, então tenho interesse de vender aqui meu peixe, de que trabalhar com espaço é muito legal. Vocês podem perguntar para qualquer um dos Zenit, acho que todo mundo vai falar que é muito legal, e que algum dia a gente vai ter uma ICT rodando projetos espaciais, e que pessoas que cursaram física em São Carlos
vão poder bater na minha porta e falar, poxa, eu quero trabalhar numa missão espacial e dentro do meu currículo isso cabe. Então, basicamente, esses são os 3 pilares e a gente vem desenvolvendo projetos em cada um desses pilares. Isso aqui é só uma explosão de quantidades de coisas que a gente consegue impactar dentro dos 3 pilares. Eu não quero nem que vocês leiam muito em relação a isso, mas a ideia é que, na parte de ciência, você tem toda uma ciência, por exemplo, o Agrotec no Brasil, que pode se beneficiar de um estudo de radiação, você tem toda a parte de entendimento da vida. Então, quando você começa a desmembrar, isso vai longe. Dentro da parte da tecnologia, só vou citar um exemplo para vocês, né? A Embraer, quando faz um avião, ela tem que se preocupar em como ela protege o piloto em relação à radiação. Como ela não consegue proteger por um meio muito efetivo, porque você não tem um material que consegue atenuar a radiação, que seja leve e consiga atenuar de fato de maneira muito bem feita, você não consegue proteger um piloto de avião muito bem. A radiação que você tem num 20 mil pés é muito mais alta do que você tem no nível terrestre. Então, o seguro de saúde que uma companhia aérea paga para um piloto é mais caro do que o seguro de saúde que pagaria para uma pessoa em terra por conta da radiação. Se eu consigo chegar num grafeno, por exemplo, que consegue atenuar a radiação, e eu faço o cabinamento de um avião com grafeno que é super leve e atenua, eu jogo o seguro-saúde desse piloto mais embaixo, e só esse tantinho que eu economizei provavelmente já paga a missão lunar. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de tecnologia que vem da área espacial é muito rentável. E é esse tipo de retorno que eu quero mostrar para as pessoas que a gente consegue trazer. Só que eu não consigo falar para vocês, ó, vai sair isso, isso, isso e isso, vai ter esses spin-offs. Se eu conseguisse prever isso, se eu fosse a pessoa que conseguisse prever spin-off, não ia precisar da ciência básica, a gente já ia direto para o spin-off. Mas a gente precisa da ciência básica para chegar nesses spin-offs. E isso as pessoas não conseguem entender. O pessoal fala, mas para que a gente está construindo um acelerador de partícula em Campinas? Né? Por que está investindo lá 3 bilhões de reais em algo que eu não consigo... A quantidade de tecnologia que sai daquilo paga inúmeras vezes aquele investimento. E eu acho que isso é uma dificuldade que a academia tem de vender para a sociedade. Então, algo que eu estou querendo também ajudar é falar, olha, pessoal, a gente tem que unir, fazer uma aliança, academia, institutos, empresariado, e começar a mostrar para a sociedade a importância de se fazer ciência básica no Brasil, né, e vender isso. Eu costumo dizer que o acadêmico é ótimo em várias coisas, mas passa muito longe do pessoal de marketing. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de vender os feitos que a gente consegue realizar. Quem no Brasil sabe que a gente tem um relógio atômico aqui escondido no chão do SFISC aqui? Ninguém sabe. Quem sabe qual que é a utilidade desse relógio atômico? Ninguém sabe. E é importantíssimo. Por que ninguém sabe? Será que um repórter da Globo me perguntou há pouco tempo, falou, Lucas, você acha que isso é culpa dos repórteres? Eu falei, eu acho que não. O repórter não é obrigado a desvendar esse tipo de coisa. Eu acho que é culpa da academia de não saber vender isso para o repórter. Da gente não conseguir colocar isso no dia a dia das pessoas. Então, eu acredito que essa maneira pode ser eficaz se a gente começar a promover projetos de inclusão de pessoas na ciência, né, mostrar como é que a ciência é importante, e que esse projeto sempre tem um viés muito prático, de ver uma missão ocorrendo, de ver algo ocorrendo, e aí eu vou conseguir trazer essas pessoas para entender porque que a gente tem um relógio atômico no subsolo aqui do IFISC. Então, essa é a ideia. E dentro da parte da educação, a gente tem aqui a presença hoje do Gustavo Rojas, ele é um dos representantes aí do OBA. Então, uma das coisas que eu quero é incentivar as pessoas a fazer OBA. Quantas pessoas fazem OBA hoje em dia por ano, Gustavo? 700 mil. Por que não 2 milhões, 3 milhões? Eu não vejo por que não. Eu acho que falta inspiração para mais crianças irem para a Olimpíada de Astronomia, irem para a Olimpíada de Física, e colocar projetos para essas crianças vivenciar, talvez seja uma maneira muito eficaz. E isso traz um monte de abertura de oportunidades dentro da parte de inspiração educacional. Essa parte de inspiração educacional, eu vou falar, estou finalizando já, mas eu quero falar um pouquinho dela. Eu criei aí, eu não sou educador, né? Eu passo até vergonha de quando eu vou falar em escolas, você tem lá um monte de pedagogo que trabalha anos e anos com metodologias e tal, e eu chego lá com uma metodologia pedagógica extremamente simples, que é inspirar, educar e construir, né? Então, eu estou aplicando isso em absolutamente tudo que eu faço. Venho fazer palestra aqui, estou indo fazer palestra no Maranhão, fui agora 2 meses atrás no Maranhão, passei por algumas cidades, me convidaram agora de novo para voltar para o Nordeste, e essas minhas viagens que eu faço caem nesse primeiro termo, que é inspirar as pessoas para começar a pensar um pouquinho fora da caixa. E o que eu percebo muito é que hoje em dia, pensando aí na ideia de gravidade, eu sou um corpo que tem uma esfera de influência muito pequena. A partir do momento que eu venho aqui e crio uma esfera de influência que alcança vocês são novos corpos com esfera de influência que está multiplicando, criando exponenciais,
que consegue impactar e criar inspiração em novos jovens. Então, vim falar para a universidade, eu não venho criar inspirações em vocês, eu venho, na verdade, pedir uma demanda de vocês me ajudarem no serviço de chegar nos jovens e mostrar para a importância do que é ciência e como é que vocês fazem isso, né? Falando no dia a dia para pessoas que vocês conhecem, participando de atividades extracurriculares que vocês se sintam impactando a sociedade e construindo projetos fantásticos. Então, basicamente, quando eu venho na USP falar, eu estou trazendo para vocês aí uma grande responsabilidade de vocês me ajudarem nessa brincadeira. Podemos ou não usar minha metodologia, não me parece muito eficaz, mas tem funcionado. Dentro dela, veio essa ideia do Grupo Zenit. Hoje em dia, quantas pessoas, Francesca, que a gente tem no Zenit hoje em dia? Aproximadamente 30 pessoas aqui falando sobre espaço. Começamos com a história de balão, estamos com a história de satélites e temos uma história ainda de missão lunar. Então, vocês veem que tem muito espaço aí para a gente sonhar e fantasiar, né? A ideia agora é pegar esses sonhos, essas fantasias e transformar em realidade. E eu acho que o grupo aqui está cada vez mais amadurecendo e estamos chegando, de fato, na possibilidade de contemplar um satélite 100% da USP, e essa é a minha meta junto com o grupo, e a gente vai fazer isso. Se a gente criar um nível de amadurecimento suficiente, por que não parte da missão lunar ser, de fato, constituído por esses jovens de graduação da USP? Eu tenho total interesse nisso. E aí, a gente começou essa história da Garateia. O nome Garateia veio nesse primeiro lançamento que a gente fez, foi a Garateia primeira, aí, Garateia 1. Ganhamos, já no primeiro ano, o segundo lugar de melhor experimento numa competição que o MIT promove. Então, a gente viu que aquilo que a gente estava fazendo não era tão loucura, fazia sentido. Eu fiquei feliz de ver que a NASA soltou um monte de bactéria agora ontem, porque eu vi que a gente está fazendo algo que outras pessoas estão interessadas em fazer também. E aí, o segundo que a gente lançou, que foi o Garateia 2, a gente foi lá apresentar no Campus Party de São Paulo esse ano. Ganhamos o Projeto Destaque 2017, da parte científica de universidades. Então, vimos também que continuamos fazendo coisas interessantes, que as pessoas se interessam muito. Qualquer público que eu vou, aqui está meio corrido, mas tem os vídeos, se vocês procurarem no YouTube, Garateia 1, 2, tem vídeo lá para vocês verem essas teteias voando, a gente chama elas de teteias. E ali no meio, tanto no primeiro quanto no segundo, naqueles berços, é onde ficam as bactérias, tem algumas leveduras também. Recentemente, fizemos aí o voo que, na minha opinião, foi o mais bacana que a gente já fez até agora, foi a Garateia Educacional. Trouxemos 17 escolas do Brasil inteiro. Então, teve escola do Amapá, teve escola do Ceará, teve escola do Paraná, né, e algumas escolas aqui de São Paulo. E aí montamos uma plataforma para as escolas voarem experimentos biológicos ou químicos que eles fossem desenvolver. E ali cai no inspirar, educar e produzir. Então, a gente inspirou essas escolas a produzirem isso. A parte de educação ainda está um pouco deficitária. A gente está preparando mais e mais conteúdos para conseguir integrar nessas escolas. E fizemos eles construírem uma sonda que voou numa sonda maior, numa nave mãe do Zenit, que foi aí a Garateia E. E foi um projeto muito bacana, que vamos repetir. A partir de agora, a ideia é expandir. A gente voa aqui em São Carlos, na verdade, voa em Itápolis, mas a ideia é levar isso para todas as regiões do Brasil e começar a fazer esses voos regionais. Tá? A gente tem aqui apoio do governo, a aeronáutica está muito interessada em fomentar isso junto com a gente, em ver esse tipo de coisa acontecendo, e eles convidaram o Zenit, a Garateia e a minha pessoa para levantar a bandeira de que se dá para fazer ciência com balão no Brasil de maneira segura. Então, as pessoas questionam, é ilegal soltar balão no Brasil? É legal se você não seguir as normas da aeronáutica, mas dentro das normas podemos soltar, e todos os balões que a gente solta, estamos trabalhando junto com a aeronáutica. E agora, só para finalizar, eu vou trazer, é muita coisa, eu sei, mas a última coisa que a gente se meteu, né, então toda essa ideia, a passagem pela Campus Party, pessoas assistiram a palestra, viram falando por aí, blá, 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 a NASA convidou a gente para colocar um experimento na Estação Espacial. Em maio desse ano, começamos a construir a possibilidade, em junho, batemos o martelo, tínhamos lá o carimbo, que a gente ia, de fato, colocar um experimento educacional brasileiro na Estação Espacial no ano que vem. Como que funciona esse programa? Esse programa ele funciona através de comunidades. Então, ele é um programa que vem de uma entidade governamental americana, e essa entidade fala, olha, país, né, até então só Estados Unidos e Canadá, monte uma comunidade, né, você pega ali o pessoal local, junte 300 estudantes, ensine a eles o que é o espaço, crie inspiração e educação sobre o espaço, e aí esses estudantes vão promover vários pequenos projetos, e o melhor projeto dessa comunidade vai para a Estação Espacial. E aí, eles conheceram a Missão Garateia, sei lá como, me mandaram um contato perguntando, Lucas,
Na verdade, o contato veio através da Câmara de Comércio, mas contactar a Câmara de Comércio veio para a gente, falou, Lucas, o que você acha de montar uma comunidade fora dos Estados Unidos para participar disso? Nunca foi feito, não sabemos se o Brasil vai ter um sinal verde ou vermelho para participar, mas vamos escrever junto e ver o que acontece. Escrevemos, aplicamos, tivemos sinal verde, e hoje em dia a gente tem um monte de parceiros participantes, né? Aqui é o pessoal da execução, então a Missão Garateia é um dos executores, o Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, abriu as portas para receber todo o projeto, então durante 9 semanas a gente vai ter crianças de várias escolas indo para o Colégio Dante e aprendendo sobre a temática espacial, e por último eles vão desenhar um projeto com a ajuda de pesquisadores da USP e do LNLS, a gente vai escrever projetos científicos, vão ser 75 projetos que vão sair do Brasil, e a gente vai ter um pessoal para votar e escolher, infelizmente, apenas um projeto, e a gente vai voar um projeto ano que vem para a Estação Espacial, um projeto genuinamente brasileiro, feito por jovens de 13 e 14 anos, com auxílio da Academia do Brasil. Então, o projeto é esse, é uma realização da NanoHacks. NanoHacks, para quem não conhece, é uma empresa de New Space, é uma empresa que fornece plataforma de voo para a Estação Espacial, para fazer ciência na Estação Espacial. O NCISE, esse órgão do governo americano que promove, e a NASA é a pessoa que faz tudo ocorrer dentro da Estação Espacial. Então, o projeto vai ter um astronauta americano manuseando um projeto brasileiro e fazendo ciência ocorrer. Vai, volta, a gente recebe de volta esse projeto no Brasil, vamos fazer toda a análise, e aí em julho do ano que vem, vamos lá em Washington, junto com essas crianças que participar de um congresso dentro do Smithsonian, que é o Museu de Espaço e Aeronáutica lá em Washington, vamos apresentar para a comunidade americana qual foi o resultado da participação brasileira. Eu estou muito animado, esse projeto já começou semana passada com as instruções dos professores do Dante, porque quem vai passar esse conhecimento do espaço tem que ser necessariamente os professores, eles que vão ter o tete-a-tete aí com as crianças, e a gente trouxe um monte de pesquisador da USP, da Unicamp, do LNLS e da Santa Casa, da Faculdade de Santa Casa, para conversar e mostrar para eles o que daria para fazer ou não fazer no espaço. Então, a gente já fez esse primeiro contato com os professores, e a partir do dia 5, agora de setembro, começa, de fato, a formação das crianças. Então, aqui é algo que eu já falei, que é uma aliança de alunos de ensino público e privado. De novo, a primeira chance, e essa aliança, eu sei que o tempo acabou, e é isso. Então, eu vou pular. Vamos para as perguntas, que eu não quero tomar muito tempo, eu quero que vocês me perguntem o que vocês quiserem. Gostei muito da palestra. E tem uma parte que eu fiquei curioso, quando você falou da magnetosfera, né, da Terra, e você disse que em Marte não tem mais a magnetosfera, né? Uhum. Gostaria de saber se vocês sabem o motivo e o que isso influenciaria, né, na vida assim, das bactérias que vocês provavelmente querem levar para lá e tal. Tá. Acontece o seguinte, Marte é um corpo menor que a Terra, e aí para você ter magnetosfera, você precisa ter um núcleo líquido, né? Então você tem que ter lá toda a parte líquida se movendo para gerar um campo eletromagnético. Como Marte é um campo menor, tem uma gravidade menor, a atmosfera de Marte foi se desfazendo mais rápido do que a atmosfera terrestre, tá? E aí, por conta da diminuição, a troca de calor foi sendo aumentada e foi resfriando mais rápido o núcleo de Marte e solidificou o núcleo de Marte. Então, Marte já teve uma semelhança muito maior com a Terra do que tem hoje em dia. E qual que é o grande benefício do campo eletromagnético? Ele protege a gente contra as partículas radioativas. Então, dependendo de partículas de grande potência, íons, né, que vêm de fundos cósmicos ou do Sol, eles param na magnetosfera e não atingem a vida, né? E essas partículas são muito danosas porque elas alteram genes. Então, se você tem uma vida que está ali crescendo e toma uma porrada de uma partícula dessa, você já modifica, você já cria uma mutação que muito dificilmente deixaria a vida proliferar. Então, essa é mais ou menos a ideia. Boa noite, obrigado pela palestra, muito inspiradora. Você mencionou alguma coisa sobre o cometa de tentar investigar a origem da vida, achar aminoácidos, a água que tem lá não é a água que tem na Terra. Mas esse é um cometa que ele orbita muito próximo ao Sol, né? Se não me engano, ele fica entre Júpiter e Marte. Uhum. Então, ele é bastante influenciado pelo vento solar. Então,
duas perguntas. Sabe como é que esse cometa apareceu ali? Ele veio da nuvem de Oort ou ele simplesmente se formou naquela posição? E quão confiável assim, a gente pode dizer que a água que veio da Terra não é de cometa, só baseado nesse cometa? Tá. Bom, vou começar pela pergunta 2. Né? Aí não dá para saber. A gente só tem uma amostra num universo muito grande. A ideia é visitar mais cometa para conseguir ter esse tipo de resposta. Mas ele dá um indício bom porque você consegue olhar alguns espectros de luz daquele cometa, como é que ele interage, e tentar identificar se ele é parecido com outros e tentar, por conclusão, chegar à conclusão que outros cometas daquele parecido com aqueles devem ter esse mesmo tipo de isótopo de água. Ele, sim, tem essa órbita mais perto hoje em dia, mas isso é agora. A maior parte da vida dele, ele ficou muito longe, ele só caiu nessa órbita a partir do momento que ele deve ter chocado com outro pedaço de outro cometa que estava lá em nuvens de Kuiper ou de Oort, e aquilo desviou em relação ao Sol. O interessante de cometa é que os cometas, eles não têm uma vida muito grande. Depende do cometa, ele vai ter 6 ou 7 passagens ao redor do Sol, e o próprio Sol já vai absorver aquele cometa. Então, quando eu falo que ele teve pouca influência do Sol, é que ao longo da história do Sistema Solar, ele ficou muito longe o tempo todo. Em determinado momento, ele começou a vir para próximo quando houve esse desvio de rota. Mas, até então, a maior parte desses 4,6 bilhões de anos, ele ficou muito longe do Sol. A ideia é essa. Então, a erosão solar atualmente não é suficiente ainda para descaracterizar ele o suficiente. Fiquei curioso, agora pegando um pouco o aspecto não científico e técnico, mas na questão de mercado. Você comentou que um dos objetivos é juntar as empresas que hoje orbitam mais o INPE e tentar trazer a mudança de comportamento delas, de, em vez de orbitar sobre o recurso público, pensar num recurso mais próprio ou numa outra visão para continuar nessa parte espacial e sem depender tanto do recurso público aqui no Brasil. Uhum. Eu conheço um pouquinho algumas e, obviamente, como elas dependem do recurso público, a maioria delas hoje não tem recurso para investir nisso. E eu talvez imagine que a questão de convencer outras empresas da área de tecnologia que têm recursos e que podem se beneficiar do desenvolvimento tecnológico seria mais interessante. Mas como você já deve estar com experiência, estando perto disso, queria saber mais sua opinião sobre como que seria uma boa estratégia para conseguir envolver essas empresas, como convencê-las, as empresas que têm recurso hoje, a se aproximar desses projetos e investir dinheiro nesses projetos. Tá. Bom, você deu a resposta, na verdade, na sua pergunta, que foi quando você falou que outras empresas tecnológicas que já estão constituídas e fazem outros tipos de atividades que não sejam só relacionadas ao espaço, poderiam ser pessoas interessadas na tecnologia que vai sair desse projeto. Então, uma das maneiras de conseguir isso é trazer essas empresas que têm interesse em desenvolver tecnologia espacial, entrar num acordo de propriedade intelectual, que o que for ser gerado eu faça essa venda futura. Essa é uma das maneiras, mas isso não é uma maneira boa. Por quê? Porque o risco é muito grande. O risco atrelado em você desenvolver a tecnologia e saber o que vai ser de spin-off é um risco muito grande para uma empresa abraçar a causa de, olha, estou fazendo investimento a cegos e lá na frente eu vou fazer o recolhimento dessa propriedade intelectual. O que eu percebi que é uma saída muito boa, que é o que eu estou fazendo com a minha empresa nesse exato momento, é usar a tecnologia necessária para chegar na Lua para fazer trabalhos comerciais. Então, a minha empresa, para você ter uma ideia, o que ela vende hoje em dia é plataforma de ciência para ser executada no espaço. Eu não estou interessado em fazer painel solar, não estou interessado em fazer câmera, não estou interessado em fazer nada de engenharia do que a gente chama de bus, que é a parte de engenharia que promove a vivência ali, a sobrevivência do satélite. Eu estou interessado no payload, na carga útil. Então, eu tenho algo que eu estou fazendo que é um berço automatizado para fazer leitura de bactérias que pode ser vendida para a indústria farmacêutica para fazer o mesmo tipo de coisa em baixa órbita. Então, o que eu acredito piamente que a melhor maneira é entender o que outras empresas que são de New Space estão fazendo ao redor do mundo, e que tem várias, e falar como é que eu consigo rentabilizar com tecnologias que vêm do fantástico, de ir para a Lua, porque toda essa ideia que eu tenho hoje em dia de fazer plataforma de ciência veio de uma ideia de fazer uma missão lunar. Eu não teria tido essa ideia se eu não tivesse interagido com a academia e percebido onde tinham as necessidades. Então, a partir do momento que você começa a interagir com a academia, você começa a perceber oportunidades comerciais muito grandes. Tá? E aí, nessa percepção, você tem esses insights e você pega, por exemplo, a Opto,
não sei se é que você falou que teve uma interação maior. Ela sempre tentou trazer a tecnologia dual de uso espacial e o uso no cotidiano, né? Então, seja de fins médicos, né? Mas a ideia seria ter sempre essas duas frentes para quando uma estivesse fraca, a outra conseguir suportar. Eu acho que a estratégia é bem por aí, né? Mas talvez, eu não sei se foi exatamente o erro da Opta, não posso falar pela Opta, mas o perigo é você colocar muitos ovos na cesta do governo. Então, o que eu acredito é que a gente deve procurar aplicações espaciais que você não coloque os ovos na cesta do governo, que o governo seja mais uma cesta entre várias que você está fazendo usufruto, e é isso que eu vejo que não existe no Brasil. Sempre que a gente fala de montar uma empresa no Brasil, você nunca pensa de fazer a venda da tua tecnologia, que vai atuar no espaço, para uma empresa de agrotech, por exemplo. Eu vejo sempre a gente falando que vai fazer a venda para o INPE, e aí o INPE vive em picos e vales de investimento, picos de 1, 2 anos, vales de 8 anos. Não tem empresa que resiste. Tá? Então, a ideia é essa. Eu tenho uns devaneios aí de pensar em a gente fomentar tecnologia e colocar isso numa blockchain, num contrato de inteligente, onde as pessoas podem fazer usufruto futuro e colocar pessoas do mundo inteiro para fazer a compra desses contratos de inteligência. Seria algo que já o pessoal que vive isso hoje em dia já fez para outros tipos de projeto. Eu acho que poderia sair um projeto espacial a partir desse tipo de... Mas isso é muito futurístico ainda. A gente estava falando de criptomoedas e falando de espaço no mesmo discurso, sabe? Então, eu visualizo várias coisas, mas eu acho que o mais eficaz é isso que eu falei para você agora, né, em segundo momento, de tentar olhar para o mercado e falar, olha, lá no pessoal da farmacêutica, talvez eles tenham interesse em chegar no espaço, mas eles não têm uma plataforma ainda que leve eles até o espaço. Por não ter essa plataforma, eles nem sabem da possibilidade de se fazer isso no Brasil. Então, eu estou conversando com algumas empresas farmacêuticas no Brasil e eles estão falando, nossa, Lucas, nem sabia que a gente poderia pensar nisso por um preço tão reduzido. Então, acho que é isso que é o caminho. Que é o que o pessoal faz no mundo inteiro. Tá? Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Como é possível para um brasileiro trabalhar na NASA se existe o requisito de que ele seja cidadão americano e na Agência Espacial Europeia, se o website diz que o requisito é ter nacionalidade de um país membro e o Brasil não é um país membro? Isso, na verdade, é aquelas coisas que vêm escrito na linhazinha lá embaixo do site dos caras, e é porque tem que constar, porque o Congresso diz que é aquilo que tem que constar, né? Então, você ser funcionário da NASA efetivo realmente não é tão fácil, mas tem casos de pessoas que se naturalizam, né, que ganham green card, conseguem, mas existem outros meios, né? Então, existe uma associação, não sei, chama USRA. O que eles fazem? Eles fazem toda a interface da NASA com a indústria. Então, é uma associação onde tem pesquisadores atuando dentro, e esses atuando dentro, ele pode estar alocado dentro da NASA. Então, você vai estar na NASA, com o crachá da NASA, só que quem está pagando o teu salário é o SRA, porque não tem problema nenhum você trabalhar para esse pessoal. E é assim que vários brasileiros trabalham na NASA. A NASA deve ter em torno de entre 25 e 30 brasileiros atuando, e eu posso te garantir que ou estão trabalhando para universidades ou estão trabalhando para o SRA, e deve ter 1 ou 2 só que conseguiram se naturalizar e estão lá. Então, existem esses meios, e na Europa é mais fácil. Tá? As agências nacionais, que é CNES, francesa, DLR, alemã, não tem problema. Eu era brasileiro, era funcionário da DLR, e eu trabalhava dentro do projeto da Agência Espacial Europeia. Para trabalhar para a Agência Espacial Europeia, aí é mais complicado, mas é complicado para todo mundo, porque como ela é feita por países contribuintes, tem vagas certas para cada país. Então, a Grécia tem uma vaga por ano para colocar um grego para trabalhar na Agência Espacial Europeia. Ele não vai querer colocar um brasileiro pela Grécia, entendeu? Não faz muito sentido. Então, conseguir uma vaga na Agência Espacial Europeia, você vai ter que se naturalizar de um país. E aí é engraçado que, dependendo dos países, não tem formação em engenharia aeroespacial, mas os caras são contribuintes. Então, tem um amigo meu francês que queria trabalhar, ele que estava pensando em se naturalizar numa outra cidadania qualquer, para entrar na Agência Espacial Europeia para um meio de um país que não tinha mão de obra. Mas, sei lá, isso é... Mas tem jeito. Eu sou de outra universidade e eu gostaria de saber o que eu poderia fazer mesmo não fazendo parte da USP, por exemplo, ou o que colegas meus de outras faculdades poderiam fazer para ajudar, por exemplo, num projeto desse. Tá. Bom, você viu que o nosso consórcio aqui, na verdade, são várias universidades, que não é só a USP, né? Hoje em dia, a gente toma um cuidado de não querer trazer novos membros para o consórcio. Então, se uma universidade quiser fazer parte, nesse momento não vamos colocar ninguém, porque o problema jurídico é muito complicado. Então, cada membro que a gente coloca novo é um problema jurídico novo. O que eu sempre recomendo é o seguinte, essa pergunta que você me fez eu recebo quase diariamente.
procure uma dessas instituições que são participantes e tenta fazer um convênio com ela. É o jeito mais fácil. Então, eu não sei, você é da Federal? Tá. A Federal não pode participar. A gente tem um problema sério com a Federal. Não, estou brincando. Dentro do Zenit, a gente tem... Quantas pessoas da Federal que a gente tem? 2? Não, tem a Kate e tem o Vidal. A gente já tem 2 pessoas da Federal trabalhando com a gente. O Zenit não tem porta fechada para ninguém. Quem quiser participar do Zenit, e a gente tem graduação, tem pessoal de pós, é só vir aqui na USP, aí, os meninos se reúnem semanalmente, mais de uma vez por semana, e desenvolvem várias coisas interessantes por aqui. Eu estava curioso quando estava falando da questão da passagem, né, do limite da magnetosfera, por causa das partículas que estão lá. E aí, eu não sei, eu vou dar uma pesquisada melhor depois, mas eu fiquei curioso. Nas missões da NASA para a Lua, eles planejaram, você sabe se planejaram os voos para não passar por essa fronteira? Ou... Exatamente. Tá, então eles tentaram evitar um possível problema não passando por ela. Eles tentaram evitar possíveis problemas de radiação em vários lugares, né? Quando foi feito... A primeira que circundou foi o Apollo 10, né? Eles não sabiam lá muito do problema da radiação. E aí eles perceberam que na retina dos astronautas começou a aparecer um monte de pontinho branco. Eles não sabiam exatamente o que era isso, e aí foi quando descobriu o cinturão, várias coisas, né? E aí eles começaram, para as próximas Apolos, tomar muito cuidado com a radiação em volta da Lua. E a Apolo mais duradoura foi a Apolo 17, que foram 12 dias de viagem, é muito pouco. Então a gente não sabe muito. A gente sabe que o fato de ter ido para a Lua trouxe problemas em células coronárias dos astronautas. Tá? O que acontece se ficar 6 meses? O que acontece se ficar 1 ano? A gente não tem a mínima ideia ainda. Então, a ideia de colocar a bactéria voando por 1 ano é tentar identificar essas coisas que a gente não sabe o que vai acontecer. É algo que realmente não tivemos nenhum experimento que foi nesse caminho. As missões Apollo foram muito pouco longas para a gente entender esses efeitos da radiação. Bom, alguma outra pergunta? Comentários? Se não, vamos agradecer, então, ao Lucas.